Sabe aquela sensação de que a vida está te levando para qualquer lado, meio sem rumo? Pois é. Nessa nossa conversa, a gente vai mergulhar num conceito muito poderoso para aprender a navegar nos desafios. Muita gente se sente à mercê das ondas, sabe? Levadas por pensamentos e emoções que parecem ter vida própria. Vamos entender como é possível retomar o comando. E a ideia central é basicamente esta aqui. A vida, igualzinha ao mar, nos dá dias de calmaria, mas também, sem aviso prévio, pode trazer tsunamis, maremotos. Tentar controlar o mar é uma batalha que a gente já sabe que vai perder. E é daí que vem boa parte da nossa frustração, né? Ok, então se não dá para controlar o mar, o que a gente faz? Fica à deriva? Não, essa é a grande questão. A resposta não está em lutar contra as ondas, mas sim em dominar a nossa própria embarcação. É aqui que entra uma metáfora que pode mudar tudo: a do barco interno. Ela é a chave para entender como navegar pela vida, não importa o quão agitado o mar esteja. Olha só que simples e ao mesmo tempo profundo é isso aqui. O mar. Bom, o mar é a vida, com tudo que ela tem de imprevisível. O barco. O barco é o nosso corpo, o nosso veículo nessa jornada. E a parte mais importante, o leme e as velas. Esses são os nossos pensamentos e as nossas emoções. São eles que dão a direção. E aqui está o pulo do gato. Quando a gente não está no comando, quando não gerencia de forma consciente o que se pensa e o que se sente, o leme fica solto. O barco fica completamente à deriva, sendo levado por qualquer correnteza. E o resultado é aquela sensação de impotência, de falta de controle sobre o próprio destino. Certo, mas por que é tão difícil assim segurar esse leme com firmeza? O que é que atrapalha? Bom, o principal obstáculo funciona como um filtro, sabe? Um filtro que distorce a nossa percepção da realidade. Vamos entender isso melhor. O conceito-chave aqui é o de formas-pensamento. Pensa assim, toda vez que um pensamento se junta com uma emoção bem forte, tipo medo, raiva, qualquer coisa intensa, isso cria uma espécie de bola de energia. E essa bola fica ali, gravada no nosso campo mental, funcionando como uma lente, um óculos que a gente passa a usar sem nem perceber. E o efeito disso no dia a dia é gigante. Olha só, a realidade é que um desafio apareceu no trabalho. Mas, se a gente olha para esse desafio através da lente do medo, ele vira uma ameaça gigantesca e impossível de superar. Ou então alguém dá um feedback, que podia ser construtivo, mas se a lente é a da rejeição, aquilo vira um ataque pessoal na hora. Percebe como a lente muda completamente a situação? E isso nos leva a uma conclusão importantíssima. O estresse que a gente sente hoje não vem do que acontece, mas sim da interpretação através dessas lentes. Ou seja, o problema raramente é o que acontece lá fora. O X da questão é como a gente interpreta o que acontece aqui dentro. Ok, então se o problema são essas lentes sujas que distorcem tudo, a solução, logicamente, passa por encontrar um jeito de limpar isso, né? De purificar a nossa visão. Exato. O caminho é esse, um trabalho ativo, intencional, de limpeza emocional. É um processo de faxina interna para identificar e dissolver essas bolas de energia que nos fazem enxergar o mundo de um jeito todo torto e reativo. E claro, para essa limpeza funcionar e se manter, o barco precisa estar forte. O nosso corpo precisa de uma base sólida. E aí o material que a gente está analisando aponta para alguns princípios fundamentais. Os 5 pilares do cuidado básico, como sono e alimentação, e os 4 elementos da vitalidade, que incluem o contato com a natureza e o movimento. Tudo isso cria a nossa resiliência. Beleza, entender o conceito é o primeiro grande passo. Mas a maestria de verdade, aquela que faz a diferença, vem da prática. Então, vamos ver como a gente constrói isso no dia a dia. É aqui que entra um conceito muito interessante, o de sadhana. Sabe, não adianta nada ter toda a teoria do mundo na cabeça se a gente não aplica. A mudança de verdade, aquela que fica, vem da prática diária, da dedicação. É o compromisso de todo santo dia cuidar do nosso barco e das nossas ferramentas de navegação. E o legal é que não precisa ser nada gigantesco para começar. A barreira para entrar nisso é bem baixa. Essa transformação toda pode começar com só 15 minutinhos por dia. Pensa só, 15 minutos de prática consciente para começar a limpar as lentes e a pegar mais firme no leme. E aí vem esse número que é bem famoso, né? O 21. A ciência dos hábitos mostra que leva mais ou menos 21 dias de consistência para começar a criar um novo caminho no cérebro, para transformar uma ação que exige esforço em algo mais automático, num hábito.
Então, o caminho para a maestria fica bem claro, bem direto. Primeiro, o compromisso com a prática diária, o sadhana. Segundo, incorporar mudanças pequenas, coisas que dá para gerenciar. E terceiro, com consistência, transformar essas coisinhas em hábitos fortes, inabaláveis. São eles que vão guiar a nossa navegação. E com isso, a gente chega na grande conclusão, na ideia central de toda essa análise. Não dá para controlar o mar. A vida é incontrolável. Mas dá, sim, para direcionar o barco. A verdadeira maestria não é tentar controlar o que está fora, mas sim assumir a responsabilidade e a habilidade de pilotar o próprio barco, não importa quão forte seja a tempestade. E para fechar, fica aqui uma reflexão, uma pergunta para se fazer. Neste exato momento, quem é que está no comando do leme? São as reações automáticas, aquelas lentes do passado, ou é uma consciência desperta, presente e focada? Porque a resposta para essa pergunta, bom, ela define todo o destino da viagem.